Uma mãe desesperada, os filhos com fome e uma casa abandonada que guarda um milagre. Era quase meia-noite quando Sofia abriu a geladeira pela terceira vez, não porque esperasse encontrar algo diferente, mas porque precisava olhar. Precisava ter a certeza de que aquela geladeira estava mesmo vazia, de que aquilo estava mesmo acontecendo com ela. Uma garrafa de água, meia cebola e o silêncio pesado de uma casa onde 2 filhos dormiam com fome. Ela fechou a porta devagar, com cuidado, como se o barulho pudesse acordar as crianças. Lucas tinha 7 anos. A pequena Clara, 5. Haviam dormido acreditando que a mãe iria buscar algo especial para o jantar. Essa foi a mentira mais dolorosa que Sofia já contara. Sentou-se no chão da cozinha, com as costas encostadas na parede fria. Não chorou. Já não lhe restavam lágrimas. Apenas pensamentos girando, girando, sem parar. A conta de luz atrasada, o aluguel vencido há 2 meses, o emprego que perdera quando o mercadinho do seu Antônio fechou. E o pai das crianças que sumiu sem deixar rastro. Ela tinha 32 anos e sentia que tinha 100. Mas o que ela não sabia naquele momento, o que nenhum de nós sabe quando está no fundo do poço, é que aquela noite seria a última noite ruim de muitos anos. Porque no dia seguinte, uma decisão desesperada a levaria até uma estrada de terra, até uma casa abandonada, no fim de uma propriedade que ninguém mais queria, e dentro daquela casa havia algo que mudaria a sua vida para sempre. Antes de continuar essa história, diga uma coisa: de que cidade você está assistindo a este vídeo? Escreva aqui nos comentários, pois quero muito saber de onde você é. E já aproveite para se inscrever no canal, porque histórias fortes e emocionantes como esta, você só encontra aqui. Agora venha comigo, porque esta história está apenas começando. O dia em que tudo chegou ao limite. Na manhã seguinte, o sol ainda não havia saído direito, quando Sofia já estava de pé. Passara a noite sentada naquele chão de cozinha, pensando, e no meio da madrugada uma ideia lhe ocorrera. Uma ideia pequena, talvez boba, mas era a única que tinha. Dona Helena, a mulher mais velha do bairro, uma senhora de quase 70 anos que morava numa casinha cor-de-rosa 3 ruas acima. Sofia não era íntima dela, mas Dona Helena a conhecia desde criança e era conhecida por nunca fechar a porta para quem precisasse. Sofia acordou os filhos cedo, arrumou o cabelo de Clara, que dormia sempre com os cachos embaralhados. Colocou a camisa mais limpa que encontrou para Lucas e os 3 saíram caminhando pela rua ainda fria. Quando Dona Helena abriu a porta e viu Sofia ali com aquele ar de quem não dormira, com aquelas 2 crianças de mãos dadas, não precisou perguntar nada, apenas escancarou a porta e disse: "Entra, vou fazer mingau." Sofia apertou os lábios para não chorar na frente dos filhos. Enquanto as crianças tomavam mingau com banana na pequena mesa da cozinha, Dona Helena sentou-se ao lado de Sofia e ouviu tudo, sem interromper, sem julgar, apenas ouvindo, com as mãos cruzadas no colo e os olhos atentos. Quando Sofia terminou de falar, a velha ficou quieta por um momento. Depois disse: "Há um lugar, não sei se ainda presta, mas há." E foi aí que o nome surgiu pela primeira vez: Fazenda Boa Esperança. Dona Helena explicou que a fazenda ficava a uns 12 quilômetros dali, numa estrada de terra depois do açude do velho. Pertencera a uma família rica da região, os Mendes, mas fazia muitos anos que estava abandonada. O antigo dono morrera sem deixar herdeiros claros. O filho mais velho morava na cidade grande e nunca aparecia. A terra estava lá, parada, esquecida. "Há uma casinha nos fundos da propriedade", disse Dona Helena. Nunca foi da família principal, era dos caseiros antigos, pequena, mas de pedra. "Ouvi dizer que ainda está de pé." Sofia olhou para ela. "A senhora acha que ou poderia morar lá?" Dona Helena abriu as mãos. "Não sei se há dono ativo para dizer não e não sei se há alguém para dizer sim, mas sei que você está com 2 filhos sem comer e sem teto garantido. Às vezes, na vida, a gente tem que caminhar antes de pedir licença." Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Sofia o caminho todo. Às vezes, na vida, a gente tem que caminhar antes de pedir licença. Ela agradeceu a Dona Helena com um abraço longo. A velha ficou brincando com Clara e Lucas enquanto Sofia organizava os pensamentos. Antes de sair, a senhora colocou nas mãos de Sofia um saco plástico, arroz, feijão, fubá,
um frango congelado e uma lata de goiabada. Sofia quis recusar. Dona Helena não deixou. Não me deve nada. Devolve-me quando puderes. E se não puderes, não me deves nada mesmo. O caminho até a fazenda levou quase 2 horas a pé. Sofia carregava o saco de mantimentos num braço e segurava a mão de Clara com o outro. Lucas andava ao lado, sério demais para uma criança de 7 anos, como se soubesse que a mãe precisava que ele fosse forte. A estrada de terra era comprida e silenciosa. De um lado, pasto seco, do outro, uma cerca velha coberta de mato. O sol já estava alto quando avistaram os primeiros sinais da fazenda. Um portão de ferro enferrujado, caído de lado, como se tivesse desistido de ficar em pé. Sofia parou diante do portão e olhou para dentro da propriedade. A terra era vasta. Havia uma casa principal lá no fundo, uma estrutura antiga de telhado alto, com janelas fechadas e mato crescendo nas paredes. E mais além, quase escondida pelas árvores, ela viu a casinha pequena de pedra escura, com uma porta de madeira e uma janela de cada lado. Parecia velha, parecia esquecida, mas estava de pé. Vamos, disse ela aos filhos em voz baixa. Eles entraram na propriedade devagar. A grama alta molhava-lhes as calças. Lucas ficou bem perto da mão. Clara perguntou se havia fantasma. Sofia disse que não, que fantasma era invenção, mas quando empurrou a porta da casinha e ela se abriu com um rangido comprido. Até ela sentiu um arrepio. O interior estava escuro, cheirava a terra e a tempo parado. Havia uma mesa velha de madeira, 2 bancos, um fogão a lenha coberto de pó e, no canto, um baú de madeira escura com um cadeado enferrujado. Sofia olhou ao redor. As paredes eram firmes, o teto estava inteiro, o chão de terra batida era seco. Era pouco, era muito pouco, mas era um teto. Ela respirou fundo, e foi nesse momento que ouviram o barulho lá fora, passos pesados aproximando-se. Sofia virou-se rápido, colocou os filhos atrás de si e ficou parada de frente para a porta aberta, com o coração na garganta. O que ela viu do lado de fora, naquele instante, era a última coisa que esperava encontrar num lugar abandonado como aquele. E o pior ainda estava por vir. A mulher que veio com desprezo era alta, bem vestida e olhava como quem nunca precisara de nada na vida. Apareceu na porta da casinha com um vestido claro de linho, um chapéu de palha fino e um olhar que varreu Sofia dos pés à cabeça, como quem avalia uma coisa velha que já não presta. Ao seu lado, um homem com prangueta na mão e caneta enfiada no bolso da camisa. Parecia um assistente, parecia acostumado a ficar 2 passos atrás. Quem é você? A mulher perguntou. Não havia curiosidade na voz, havia irritação. Sofia engoliu em seco. Meu nome é Sofia e eu vim ver se a casa estava desocupada. Minha situação está difícil e eu precisava de um lugar. A mulher deu um passo para dentro da casinha, olhou ao redor como quem visita um depósito velho. Depois olhou para Lucas e Clara, que estavam colados nas costas da mãe, quietinhos. Invasão, disse ela, seca. É o que isto é. Eu não invadi nada, respondeu Sofia, tentando manter a voz firme. A porta estava aberta. A propriedade está abandonada há anos. Eu só. A propriedade não está abandonada, interrompeu a mulher, erguendo um dedo. A propriedade pertence à família Mendes. Eu sou Patrícia Mendes e vim hoje justamente para tratar do inventário desta fazenda. O que significa que tudo aqui, inclusive esta casinha onde você está parada com esses seus filhos, é meu. A palavra se saiu com um tom que Sofia sentiu no peito como uma facada. Senhora Patrícia, Sofia tentou de novo. Eu só precisava de um lugar para passar a noite com as crianças. Elas estão com fome. Se a senhora me dar apenas alguns dias para... Alguns dias? Patrícia deu uma risadinha curta, sem graça. Você quer que eu lhe dê alguns dias na minha propriedade? Que graça! Virou-se para o homem da prancheta. Rodrigo, anota aí. Invasão confirmada. Quero isto resolvido hoje. Rodrigo anotou sem olhar para cima. Sofia sentiu as pernas bambas. Clara pusou a barra da sua calça e perguntou em voz baixinha. Mamãe, a gente vai ter que ir embora? Sofia não respondeu. Não conseguia. Patrícia Mendes caminhou mais um passo para dentro, olhou para o baú velho no canto com um interesse novo e depois virou-se para Rodrigo de novo. Chama a viatura municipal.
Essa mulher precisa ser retirada. Foi aí que uma voz chegou de fora, uma voz de homem, calma, mas com peso. Patrícia. Todos se viraram. Na porta da casinha, encostado ao batente, de braços cruzados, estava um homem de uns 60 anos, chapéu de palha surrado, calça jeans velha, botas de couro com barro, um rosto castigado pelo sol e pelos anos, olhos escuros que viam mais do que falavam. Seu Zé, Patrícia disse, e o nome saiu diferente, menos afiado, como se ela soubesse exatamente com quem estava falando. Eu vi a moça chegar, disse ele, sem tirar os olhos de Patrícia. Ela veio com as crianças, sem esconder nada, não forçou nada, não quebrou nada. Entrou por uma porta que está aberta há 10 anos. Isso não muda o fato de que não muda nada legal, está certo? Ele concordou com a calma de quem não precisa gritar para ser ouvido. Mas enquanto você não provar em cartório que esta propriedade é sua de direito, não vejo nenhum juiz dando razão a despejo nenhum. Especialmente com criança pequena. Patrícia ficou vermelha. Você trabalha para mim? Benedito, trabalhei para seu pai. Corrigiu ele, devagar. Seu pai morreu. E o que eu sei é que ele nunca teria jogado uma mulher com 2 filhos para fora de uma casa vazia. O silêncio que caiu ali dentro foi duro. Patrícia virou o rosto, bateu o salto no chão de terra, olhou para Rodrigo. Depois olhou para Sofia com aquele olhar de quem guarda rancor bem guardado. Isto não acabou, disse, e saiu. O som dos passos dela na grama alta foi sumindo devagar. Sofia percebeu que estava segurando a respiração. Soltou o ar de uma vez, como quem sob a superfície, depois de ficar muito tempo debaixo d'água. O homem do chapéu entrou na casinha devagar. Agachou-se diante de Clara e Lucas com dificuldade, os joelhos velhos fazendo esforço. Como vocês se chamam? Lucas, disse o menino, ainda desconfiado. Clara, disse a menina, mais corajosa. Seu Zé, apresentou-se ele, com um sorriso no canto da boca. Cuido desta terra há 40 anos. Conheço cada pedra daqui. Levantou-se, olhou para Sofia. Você tem onde dormir esta noite? Sofia olhou ao redor da casinha vazia. Tenho, disse. Acho que tenho. Seu Zé fez que sim com a cabeça. Ficou quieto por um momento, como se estivesse pensando em algo. Depois olhou para o baú velho no canto, aquele de madeira escura com o cadeado enferrujado. Mexeu naquilo aí. Perguntou. Não, ainda não. Ele olhou para o baú por mais um segundo com uma expressão estranha. Não era medo, nem surpresa. Era como se soubesse algo que Sofia ainda não sabia. Bem, disse por fim, talvez valha a pena dar uma olhada, e saiu sem explicar mais nada. Sofia ficou a olhar para o baú. O cadeado estava enferrujado, mas pequeno. Qualquer coisa com ponta podia abri-lo, mas havia algo que ela ainda não sabia. Algo que seu Zé sabia e não dissera. Um segredo que estava preso dentro daquele baú há mais de 20 anos. E quando ela o abrisse, nada mais seria igual. Sofia não abriu o baú naquela noite, primeiro porque as crianças precisavam comer. Acendeu o fogão a lenha com galhos secos que Lucas ajudou a juntar no quintal e cozinhou o arroz e o feijão que Dona Helena pusera no saco. O cheiro de comida quente encheu a casinha de uma forma que ela não conseguiu conter. Os olhos encheram-se de água e teve de virar o rosto para não assustar os pequenos. Lucas e Clara comeram quietos, com aquela fome que não faz barulho, o tipo de fome que dói de ver. Depois do jantar, Sofia improvisou 2 camas com roupas dobradas no chão, perto do fogão ainda morno. Clara dormiu de imediato. Lucas ficou acordado mais um pouco, olhando para o teto escuro. Mãe, chamou em voz baixa. A gente vai ficar aqui? Sofia olhou para o teto junto com ele. Por enquanto, sim, é bonito aqui, disse ele. Ela quase riu. Quase chorou, fez as 2 coisas ao mesmo tempo ali dentro. Concordou, é bonito. Quando os 2 dormiram, ela ficou sentada na beira do fogão apagado, a olhar para o baú. Estava escuro, só tinha a luz do celular com a bateria quase morta, mas apanhou um prego velho que encontrara no chão perto da janela e aproximou-se do cadeado. Demorou uns 10 minutos, tentou de um jeito, tentou de outro. O cadeado era velho, enferrujado por dentro, mas na terceira tentativa cedeu com um clique seco.
Sofia abriu a tampa devagar. O cheiro que saiu era de tempo, de papel velho, de coisa guardada com cuidado. Dentro havia uma lata de biscoito do fundo, do tipo que antigamente se usava para guardar coisas importantes. E dentro da lata, papéis dobrados, amarelados, uma foto preto e branco, um envelope lacrado. Ela pegou a foto primeiro. Era uma mulher jovem, talvez com 20 e poucos anos, sorrindo para a câmera. Estava diante da casinha, a mesma casinha onde Sofia agora se encontrava. A mulher tinha traços fortes, cabelos escuros presos atrás e segurava um bebê ao colo. Sofia virou a foto. No verso, escrito a lápis, quase apagado, Esperança e o Menino, 1961, ficou a olhar para aquele nome por um tempo. Esperança. Depois pegou os papéis dobrados. Eram documentos escritos à mão, com aquela letra cursiva antiga, difícil de ler. Foi devagar, passando o foco da lanterna do celular, palavra por palavra, e foi quando entendeu o que estava segurando, uma escritura, não da fazenda inteira, mas da casinha, e de um pedaço de terra ao redor dela, 2 alqueires, especificados com clareza, assinados pelo antigo proprietário, um certo Joaquim Mendes, em 1972, com forma reconhecida, carimbo de cartório. Passados em nome de Esperança Maria da Rocha, Sofia ficou sem respirar. Não sabia quem era Esperança, não sabia o que lhe acontecera, mas sabia o que aquele papel dizia. Dizia que aquela casinha, aquele chão onde seus filhos dormiam, fora doada legalmente com cartório. E Patrícia Mendes não sabia disso, ou sabia e estava fingindo que não. Na manhã seguinte, Sofia acordou cedo, antes das crianças, dobrou os papéis com cuidado e guardou-os no fundo da sacola com os mantimentos. Ficou esperando. Seu Zé apareceu por volta das 7, com um cântaro de leite e uma sacola com pão. Trouxe para o café das crianças, disse ele, simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sofia olhou para ele. O senhor sabia do baú? Não era uma pergunta. Seu Zé entrou, colocou as coisas na mesa e ficou quieto por um momento. Depois sentou-se num dos bancos, tirou o chapéu e olhou para Sofia com aqueles olhos que viam demais. Sabia? Ele respirou fundo. Quem era Esperança? Ele respirou fundo. Era minha mãe. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios daquela manhã. Seu Zé contou a história devagar, como quem tira coisa pesada do fundo do baú. Esperança trabalhara a vida inteira na fazenda. Cozinheira, lavadeira, fazia de tudo. O velho Joaquim Mendes a respeitava. Quando ela ficou velha, ele passou-lhe a casinha e o pedacinho de terra em vida, com o documento, disse que era justo, que era dela. Mas Esperança morrera antes de registrar a posse, e os herdeiros dos Mendes, quando apareceram para inventariar, nunca mencionaram aquele documento. Ninguém perguntou, ninguém procurou. Seu Zé guardara o documento há anos. Não sabia o que fazer com ele. Tinha medo de criar confusão, medo de não ser ouvido. Porque o senhor me contou, perguntou Sofia. Por que não guardou para sempre? Ele olhou para ela por um longo tempo. Porque quando eu vi você chegar ontem com essas crianças, sem ter para onde ir, ele parou. Minha mãe chegou aqui assim, sozinha, com um bebê ao colo, sem ter para onde ir, e um homem bom deu a ela uma chance. Colocou o chapéu de volta. Acho que era hora de passar essa chance para frente. Sofia ficou a olhar para ele, sem conseguir falar. Mas havia algo que seu Zé ainda não dissera. Algo sobre o documento, sobre o cartório, sobre o nome de Esperança. Algo que, quando Sofia soubesse, mudaria não só a situação da casinha, mas tudo o que ela pensava sobre quem era. E Patrícia Mendes voltaria, dessa vez com um advogado. Patrícia voltou 3 dias depois e dessa vez não veio só com Rodrigo. Trouxe um advogado de terno, um carro preto enorme que encheu a estrada de terra de poeira. E uma expressão de quem já decidira como a história iria terminar. Sofia estava do lado de fora da casinha quando o carro parou. Passaram os últimos 3 dias a limpar o lugar, a consertar o que podia, a cozinhar no fogão a lenha. Clara já tinha um cantinho de brincar perto de uma árvore grande. Lucas encontrara uma enxadinha velha e tentava capinar o quintal do jeitinho de criança, mas com seriedade de gente grande. Quando viu o carro, Sofia não correu, não se escondeu, ficou parada, de braços cruzados, à espera. Patrícia saiu do carro com aquele passo de quem manda,
O advogado veio ao lado, carregando uma pasta. Rodrigo atrás, sempre 2 passos atrás. Bom dia, disse Patrícia, sem nenhum bom no tom. Bom dia, respondeu Sofia. Vim dar-lhe uma oportunidade de sair por conta própria. Meu advogado preparou uma notificação de reintegração de posse. Tem 24 horas para desocupar esta propriedade com as suas coisas e os seus filhos. O advogado abriu a pasta e começou a estender um papel para Sofia. Ela não pegou. Eu tenho um documento, disse Sofia. A voz saiu mais firme do que esperava. Uma escritura assinada por seu pai em 1972, passando esta casinha e 2 alqueires ao redor dela para uma mulher chamada Esperança Maria da Rocha. Com forma reconhecida em cartório, silêncio. O advogado olhou para Patrícia. Patrícia olhou para Sofia e, pela primeira vez desde que se tinham encontrado, aquele olhar de superioridade vacilou por apenas um segundo, mas Sofia viu. Isso é impossível, disse Patrícia devagar. Tenho o documento aqui, disse Sofia, mas não vou mostrá-lo assim. Vou mostrá-lo a um juiz. O advogado inclinou a cabeça, murmurou algo ao ouvido de Patrícia. Ela ficou vermelha, depois pálida, depois com aquela cara de quem está a calcular. Onde arranjou isso? Perguntou. A voz já não era afiada, era dura, mas com algo por baixo, medo. Talvez. Isso não é da sua conta, respondeu Sofia. Patrícia aproximou-se um passo, baixou a voz. Ouça bem, você é uma mulher sem emprego, sem advogado, sem nada. Eu tenho recursos para transformar este processo num pesadelo que dura anos. Quer mesmo entrar nesta briga? Sofia olhou-a nos olhos. Já estou nela, desde que os meus filhos foram dormir com fome. Outro silêncio. Então uma voz veio de trás. Patrícia. Seu Zé caminhava pela estrada em direção a eles, devagar, com o passo de sempre, o chapéu na cabeça, as botas no barro. Mas hoje havia algo diferente nele. Carregava uma pasta de papelão debaixo do braço. Seu Zé, disse Patrícia, e desta vez o nome saiu claramente diferente, com menos segurança. Eu sabia que você ia aparecer com o advogado, disse ele, parando ao lado de Sofia, e então eu também fui buscar ajuda. Abriu a pasta. Havia cópias dos documentos, cópias autenticadas, e uma carta de um escritório de direito da cidade confirmando que havia um advogado a representar os interesses de Sofia e de seu Zé naquele caso. Como? Perguntou Sofia, baixinho. Dona Helena tem uma filha advogada em Aracaju, disse ele, simplesmente. Quando contei o que estava acontecendo, ela veio ontem mesmo. Ficou até a meia-noite a ler os documentos. O advogado de Patrícia pediu para ver os papéis. Seu Zé entregou as cópias. O homem leu de novo, olhou para o original que Sofia tirara da sacola, comparou, depois cochichou algo longo ao ouvido de Patrícia. O rosto de Patrícia foi mudando enquanto ouvia, primeiro tenso, depois mais tenso, depois algo que Sofia nunca vira naquela mulher, uma expressão de derrota. Isto vai para a justiça, disse Patrícia por fim, mas a voz já não tinha a mesma certeza de antes. Pode ir, disse Sofia, nós vamos juntos. Patrícia ficou a olhar para ela por um momento, depois virou-se, entrou no carro, bateu a porta. Rodrigo correu para dar a volta. O advogado dobrou os papéis devagar, guardou-os na pasta com o rosto fechado e entrou no banco de trás, sem olhar para trás. O carro preto sumiu na poeira da estrada. Sofia ficou a olhar até desaparecer. Então sentiu a mãozinha de Clara segurar o seu dedo. A menina saíra da casinha sem ela perceber. Eles foram embora. Mãe? Perguntou Clara. Foram, meu amor. Vão voltar? Sofia olhou para seu Zé. Ele fez que sim com a cabeça, discreto. Provavelmente voltariam. A luta estava longe de terminar. O processo podia durar meses, podia ser duro, mas havia algo que Sofia ainda não sabia, algo que a advogada descobrira na madrugada, lendo aqueles documentos à luz fraca da casinha. Algo sobre o nome de Esperança, sobre a certidão de nascimento de seu Zé, e sobre quem era de verdade o herdeiro legítimo de uma parte muito maior da fazenda Boa Esperança. Quando aquilo viesse à tona, Patrícia Mendes não precisaria voltar com o advogado, precisaria desculpar-se. O que a advogada descobriu naquela noite mudou tudo. O seu nome era Drá. Carla, filha de Dona Helena, 38 anos, olhos espertos e uma paciência de quem aprendeu a ler documentos velhos sem se perder nos detalhes. Quando chegou à casinha na tarde anterior com a sua maleta,
não prometeu nada. Disse que iria analisar e que a resposta viria no dia seguinte. A resposta veio de madrugada, por mensagem para o celular de Sofia, uma mensagem de 10 linhas que Sofia leu 3 vezes antes de conseguir entender. Esperança Maria da Rocha, a mulher da foto preto e branco, a mulher que recebera a casinha do velho Joaquim. Não era apenas uma funcionária da fazenda, era filha natural de Joaquim Mendes. Havia uma certidão de nascimento antiga, guardada junto aos papéis no baú, que Sofia não reconhecera como importante na primeira leitura, mas a doutora Carla reconheceu. Esperança era filha de Joaquim, com uma trabalhadora da fazenda, reconhecida por ele em documento particular, nunca levada a cartório, mas reconhecida. O que significava que seu Zé, filho de Esperança, era neto de Joaquim Mendes, herdeiro de sangue, com documentos que podiam prová-lo. Quando seu Zé soube, ficou sentado no banco de madeira da casinha por um longo tempo, o chapéu nas mãos, os olhos no chão. Sofia não disse nada, deixou-o com o silêncio. Alguns silêncios precisam de espaço. Depois ele levantou, pôs o chapéu, olhou para ela. Minha mãe sabia, disse. Ela sempre soube, mas ela nunca quis confusão. Ela dizia que o que tinha já era suficiente. E o senhor? Perguntou Sofia. Ele olhou pela janela da casinha, para aquela terra grande e cansada lá fora. Eu só queria que o nome dela fosse respeitado. A doutora Carla entrou com o processo na semana seguinte, não só pelo direito à casinha, mas pelo reconhecimento do vínculo familiar, pelo que cabia a seu Zé por direito de herança. Patrícia Mendes recebeu a notificação numa segunda-feira de manhã. Quem estava no cartório naquele dia contou, depois que ela ficou pálida como papel, que pediu ao advogado para ler 2 vezes, que saiu sem falar com ninguém. O processo durou 4 meses, 4 meses em que Sofia viveu na casinha com Lucas e Clara, 4 meses em que seu Zé aparecia todos os dias com alguma coisa, um dia com tábuas para consertar o soalho, outro com telhas novas para cobrir um canto que chovia, outro apenas com um ramo de manjerição do seu quintal para ela plantar na janela. A doutora Carla cobrou pouco, cobrou o que Sofia conseguia pagar, que no começo era quase nada. Disse que cobraria o resto quando a situação melhorasse. Disse-o sem cerimônia, como se fosse óbvio. Dona Helena aparecia de vez em quando, trazia bolo, sentava-se com as crianças, ensinava Lucas a jogar damas numa tábua riscada em papelão. Era uma rede de gente boa, pequena, simples, discreta, mas firme. E Patrícia Mendes foi perdendo o chão devagar. No 3º mês, o advogado dela sinalizou que estava aberto a um acordo. No 4º mês, o acordo foi fechado. Seu Zé ficou com a casinha e os 2 alqueires ao redor formalizados, escriturados, registrados. Ficou também com uma compensação financeira pelo tempo em que os documentos da mãe foram ignorados. Sofia ficou com o direito de arrendamento do terreno por 10 anos, valor simbólico, oficializado em contrato, terra para plantar, para criar, para viver. E Patrícia Mendes ficou com o resto da fazenda, que ainda era muito, mas ficou também com a história que se espalharia pela região inteira. Porque estas histórias sempre se espalham. A audiência de encerramento foi numa tarde de quinta-feira. Havia poucas pessoas na sala. A juíza leu o acordo em voz alta, pediu confirmação das partes, bateu o martelo. Patrícia estava sentada do outro lado da sala, bem vestida como sempre, mas diferente. Os ombros não estavam tão erguidos, o olhar já não varava ninguém. Ao sair, passou perto de Sofia no corredor, parou. Sofia esperou, sem saber o que esperar. Patrícia ficou a olhar para ela por um momento e disse baixinho, sem o advogado perto, sem Rodrigo, sem ninguém: meu pai teria gostado de você. E saiu. Sofia ficou parada no corredor por um tempo depois disso. Não sabia bem o que sentir. Alívio, vitória era menor do que esperava e ao mesmo tempo era maior, porque não se tratava de ganhar, mas de ficar de pé quando tudo empurrava para derrubar. Na volta para casa, ela e seu Zé caminharam pela estrada de terra no fim da tarde. O sol descia, laranja, imenso, a encher a paisagem toda de uma luz que fazia até a cerca velha parecer bonita. Lucas corria na frente. Clara tentava apanhar borboletas que não se deixavam apanhar. Seu Zé tirou o chapéu e passou a manga da camisa na testa. Minha mãe ia gostar de você também, disse ele.
Sofia riu, um riso de verdade, daqueles que sobem de um lugar fundo. O senhor acha que ela sabia que alguém ia encontrar aquele baú? Ele pensou por um momento. Acho que ela guardou aquilo com esperança. Sorriu. Era o nome dela. Afinal, Sofia olhou para a casinha lá no fundo da propriedade, pequena, de pedra, com um ramo de manjerição na janela, verde vivo. Dali para frente havia muito trabalho, terra para limpar, plantio para planear, vida para reconstruir. Nada seria fácil, mas havia um teto, havia chão firme, havia gente boa ao lado e havia esperança que era, no fim das contas, tudo o que uma mãe precisava para recomeçar. Fim.